Ora viva, bem-vindos a mais um espaço de debate e de reflexão aqui na sua Bola TV. A bola ainda não rola, mas assuntos para conversar não faltam. Desde logo o plano que a Liga já entregou aos clubes, com tudo pormenorizado, desde como vai decorrer a pré-época até como vai decorrer a própria competição. A Federação, que ainda não tomou uma decisão sobre a final da Taça de Portugal, admitindo-se a hipótese de ser disputada já com o decorrer da próxima época, o que, sendo estranho, nem seria, enfim, inédito. O impacto financeiro desta crise, temos hoje declarações de Alexandre Fonseca, presidente da Altice, a anunciar o que, por um lado, já esperávamos, que em abril já não vão ser pagas as prestações dos direitos televisíveis aos clubes, mais problemas se adivinham. E podemos também fazer também um debate sobre alguns retos lançados por Poiás Maduro, ex-presidente da Comissão de Governação da FIFA e ex-governante, quando ele, em entrevista, lança alguns retos para aquilo que ele entende deve ser a reformulação do futebol português e como deve aproveitar esta crise. Comigo temos um painel de luxo, o José Manuel Delgado e o André Pipa, dois nomes habituais nestas terças-feiras, fazem parte, é a nossa dupla Champions. Não temos Liga dos Campeões ainda, temos no comentário esta dupla Champions das terças-feiras. Temos também um convidado muito especial, José Eduardo, antigo jogador, empresário, alguém que nestes últimos dias, e eu gostaria tanto de estar enganado, como empresário deve ter feito mais contas de subtrair e dividir do que propriamente de somar e multiplicar. E vamos à conversa e começo também exatamente por si, José Eduardo. Bem-vindo à Bola TV, esta que também é uma casa sua, e sinta-se como se estivesse em casa. Foi um empresário na área da restauração. Estes momentos, calculo que não estão a ser fáceis para si. Olá, cumprimento o Zé Manuel Delgado, o meu amigo, o André Pipa, e naturalmente todos os telespectadores. Quero confessar que estou um bocadinho nervoso porque há 5 anos que eu não falava na Bola TV. E, portanto, apesar de ter já alguma experiência nestas coisas das televisões, mas estou aqui com um nervosinho agudo e com um friozinho no estômago. Bom, falando agora de coisas mais sérias, a minha empresa é a Casa do Marquês, que é uma empresa que é líder na área dos eventos com catering. Ou seja, estão a ver esta mistura, esta associação. Eventos, zero. Catering, portanto, serviço de refeições, zero. E, portanto, é uma empresa muito sólida. Enfim, gostava eu que todas as empresas do setor e não só, e todas as entidades públicas e privadas estivessem como nós estamos. Realmente é uma empresa, por ser sólida, enfim, vai aguentando estes tempos, mas são tempos de sofrimento, são tempos de grande dificuldade e que temos todos esperança que eles passem e isso nós temos estado a trabalhar, a conseguir dentro da empresa, com os nossos colaboradores, com os nossos empregados, com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Portanto, temos estado a trabalhar de mãos dadas, a comunicar constantemente com eles, no sentido de sabermos que este é um tempo de sofrimento, mas que com certeza há de passar e vai passar. Então voltaremos àquilo onde estávamos, que era um tempo muito bom, não só da minha empresa, mas também do geral em Portugal. Realmente estávamos a passar até uma fase muito boa da nossa economia. Ora, José Eduardo, não vamos falar de coisas tristes, vamos falar também de coisas felizes, nomeadamente do quadro que está aí nas costas e que pode explicar em especial. Bem, este quadro é para mim um misto de felicidade, mas também de grande tristeza, porque é um quadro que foi pintado por um grande, enormíssimo jogador, dos melhores jogadores com quem eu convivi, chamado Rui Manuel Trindade Jordão. E foi um quadro que eu pedi ao Jordão para me pintar quando nós fomos, a empresa foi para o estado de Alvalade, e que lançámos um vinho que era o Vilionai. E eu pedi ao Jordão se ele não se importava, já que ele, Jordão, como sabem, para além de ter sido um extraordinário jogador de futebol, depois dedicou-se às artes, nomeadamente às artes plásticas, tirou a arte plástica na universidade e depois fez História da Arte também. E, portanto, eu pedi ao Jordão para me fazer uma proposta para o rótulo. E ele quis fazer, e foi uma criação unicamente dele,
Portanto, eu não tive qualquer tipo de interferência, naturalmente, não é? Ele era um criador, e ele quis fazer uma homenagem aos 5 violentos. E, portanto, este quadro tem aqui por trás um jogador de futebol, simboliza, é um quadro abstrato, mas que simboliza um pontapé, digamos, em vôlei, em que se quisermos reparar bem, vemos que há uma perna e um pé, como se estivesse num chute de vôlei, e depois tem 5 violinos, que estão esbatidos a verdes, e que foi uma homenagem linda, bonita, para os 5 magníficos, porventura, os maiores símbolos da história gloriosa do Sporting Clube Portugal. Delgado, antes de entrar na ordem do dia, eu não... Deixa-me dizer uma coisa sobre o Jordão. Posso dizer uma coisa sobre... Eu ia dar a bola nesses termos. Estavas-me a adivinhar os pensamentos, Delgado. Não, é assim... o Jordão, como jogador, sabemos o que foi. Eu tive a felicidade de o defrontar muitas vezes. Às vezes era a infelicidade, porque ele de facto era muito bom e para os guarda-redes adversários era uma chatice. Mas um jogador extraordinário, e também tinha uma personalidade muito forte. E há um exemplo que eu acho que não foi divulgado, mas que não tem mal nenhum que haja essa partilha, e que dá um pouco a ideia de quem era o Rui Jordão. Em 2004, quando foi celebrado o centenário do Benfica, uma das iniciativas foi juntar os jogadores relevantes, os jogadores que tinham sido campeões, e isso foi feito primeiro no Estádio da Luz e depois na Tia Matilde, com uma organização fantástica do João Bonzinho, e juntaram-se aí todos os nomes, e estamos a falar em 2004, muitos deles entretanto partiram. Eu estou a falar do Guilherme Espírito Santo, o Mário Coluna, Cavém, tantos que estiveram, num momento em que a bola lançou o livro do centenário do Benfica. E o Rui Jordão também fez questão de estar presente, mas sempre disse que era do Sporting. E estava ali por respeito às pessoas com quem tinha partilhado balneário, estava ali por respeito a um clube onde tinha jogado, mas que não deixava de ser sportinguista. E o que é que aconteceu? Na altura em que foi feita a fotografia em que todos têm o livro, o único que não tem o livro é o Rui Jordão. E se vimos, é quase como ir à procura do Wally, em que estão todos, e o Rui Jordão foi o sinal que deu, que estava ali por respeito, mas que o clube do coração dele realmente era o Sporting. Não, isso, olha, Pipa, não te deixes fora desta conversa. Não te deixes fora desta conversa. Nós temos, até que nós, enfim, já andamos nisto há alguns anos no futebol, nós três como jornalistas, temos também essa responsabilidade, e a bola tem muito essa responsabilidade, está no seu ADN, de lembrar os grandes. Normalmente claro. Nós tivemos a felicidade de ver o Rui Jordão jogar. Às vezes entristece-me, eu também percebo, porque o próprio Jordão, enfim, também se afastou um bocadinho, e respeitamos isso, essa opção que ele tomou, como é óbvio, mas entristece-me ver que as gerações mais novas não têm ainda muito bem a noção, mas esta gazela de Benguela foi, de facto, um dos melhores avançados que nós vimos jogar. Então não foi. Estava aqui a tentar puxar da memória, a rabiscar o Jordão o Jordão, atenção, o Jordão começou a carreira no Benfica e atenção, fez parte, foi um grande jogador do Benfica, atenção. Eu tenho aqui, corrige-me Zé, que deves-te lembrar melhor, o Jordão alinhou com Nené, Eusébio, Artur Jorge, Vítor Batista no Benfica, e depois, claro, formou aquela, depois foi para a Espanha, a coisa não vingou, o João Ralf foi esperto, antecipou-se, e depois... André, repete lá os 5 avançados que o Benfica tinha nesse ano. Jordão, Nené, Eusébio, Artur Jorge e Vítor Batista. Pronto. As pessoas às vezes confundem a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. E começam a falar em grandes plantéis e depois exato. Não tem a ver com nada. Atenção, não tem a ver rigorosamente com nada. Esse plantel do Jimmy Hagan era um plantel absolutamente soberbo, extraordinário, se calhar como plantel, como robustez de plantel, o melhor de sempre do Benfica. Sim, eu também acho que sim. E lembro-me bem do Jordão numa noite épica que o Benfica goleou o Feyenoord creio que 5-1 quartos de final. 5-1 quartos de final.
5-1, 1-0 lá, 5-1 cá, com 3 gols no último quarto de hora. Exato, e o Jordão marca 3 e o Nené 2, ou então é o contrário, o Nené 3, Jordão 2. Sei que nesse jogo o Jordão saiu endeusado desse jogo. E depois, claro, o Feyenoord era campeão europeu. O Feyenoord era campeão europeu. É o Feyenoord do Van Hanegem. É, o Feyenoord do Van Hanegem. E depois na meia-final o Benfica joga com o Ajax. E perde 1-0 em Amsterdão e empata a 0 na Luz. Exato. E depois o Jordão, claro, vai para o Sporting e forma aquela dupla fantástica com o Manuel Fernandes, creio que 11 anos, não é? 10 ou 11 anos. É uma coisa fantástica e depois especificamente naquela época de 1981-82, com o Alisson, forma aquele tridente com o Manuel Fernandes e com o António Oliveira, que é das coisas mais deliciosas que eu tive depois a oportunidade, que eu lembro, ainda estava, há muitos anos fui à Inglaterra entrevistar o Malcolm Alisson, e ele disse coisas engraçadíssimas sobre essa equipa do Sporting e sobre essa relação muito específica e o papel que teve o grande Manuel Fernandes de tentar fazer conviver dois egos e duas personalidades tão distintas como o Oliveira e o Jordão, que não colavam, não é? Mas conseguiu formar ali, através de cedências e sempre com a intervenção, sempre bem disposta de Manuel Fernandes, fazia a ponte, conseguiram juntar ali aqueles três que, ou estou muito enganado, ou não deve ter havido tridente melhor na história do Sporting do que esses três naquela época. Quer dizer, atenção, eu não vi os 5 violinos jogar, já agora esse quadro magnífico que o José Eduardo tem ali atrás, corrijam-me, é o Peiroteu, Jus Correia, José Travassos, Albano e Vasques, não é? Albano e Vasques, enfim, são coisas engraçadas e os adeptos sportinguistas que nos estão a ouvir devem estar deliciados, até porque hoje, curiosamente, hoje faz 18 anos, não é? 18 anos sobre o último campeonato conquistado pelo Sporting, de facto mesmo conquistado, foi na noite de 18 de abril de 2002. O Benfica deu uma ajudinha. Esse Benfica dessa altura não tinha nada a ver com o Benfica de hoje, era um Benfica muito mais fraco. Venceu o Boa Vista, que era o Boa Vista era o campeão em título, o grande rival do Sporting, e o Sporting foi logo campeão nessa noite, saiu para a rua, foi festejado e tinha realmente, não sei se falamos disso mais à frente, mas também eu estava a escrever sobre isso para amanhã, para a minha peça, realmente sem querer desmoralizar os sportinguistas, olhando para a realidade do Sporting hoje e para esta equipa, a última equipa campeã do Sporting, que tinha realmente um plantel de luxo. José, eu sei que não era como esse que tu disseste agora, só aquele do Benfica, mas de qualquer maneira, já agora não custa nada lembrar no exercício, essa equipa, a última equipa do Sporting tinha só este plantel. Para a baliza tinha Nelson, Tiago e Beto, este Beto. Lateral direito, lado direito, César Pratos, Luís Filipe, centrais, André Cruz, Filbert, Quiroga e Beto. Para o lado esquerdo, este para mim é delicioso, Rui Jorge, Dimas e Rodrigo Telo. Depois, meio campo, médios centrais, Paulo Bento, Rui Bento, Custódio, Vidigal e ainda Pavel Horvat. Depois, interiores, Pedro Barbosa, Hugo Viana, Afonso Martins. E depois, extremos e avançados, Ricardo Quaresma, João Vieira Pinto, Jardel, Sá Pinto, Mepenza, Lourenço. Enfim, comparando com o que... Não quero desmoralizar os sportinguistas, mas esta equipa não era nada má, de facto. Antes de entrarmos na ordem do dia, permitam-me só que também partilhe convosco que a primeira vez que eu chorei no futebol foi com o gol de Rui Jordão, à França, no prolongamento. O segundo gol, o do... Um paio. Depois pensei que estava a ganhar no jogo. A segunda vez que eu chorei com futebol, infelizmente não tive que esperar muitos minutos, com o terceiro gol da França, do Platini, portanto ainda odeio o Platini. São coisas que ficam da minha infância e, portanto, aí o Jordão também, uma homenagem. Eu que, se perguntassem aqui há uns anos qual era a grande entrevista que tu gostavas de fazer, até pela dificuldade / impossibilidade de a fazer, seria claramente a Rui Jordão. Vamos falar, memórias são boas, alimentam-nos também. Por falar a alimentação, os clubes é que estão mais atrapalhados. José Manuel Delgado, hoje o presidente da Altice, já veio dizer, meus amigos, a prestação de abril das 3 vai ser paga, porque não há futebol. Em relação aos grandes, para já o grande prejudicado do Futebol do Porto, mas eu acredito que não tendo havido nenhuma declaração nesse sentido, a nós acabará por optar por caminhos diferentes. Por não optar por caminhos diferentes, digo eu. Não é inesperado, mas em alguns casos eu creio que provavelmente deixarão de pagar a prestação de abril de 2053. Com os adiantamentos que tem havido uma série de clubes, andará por certo por aí. Mas, de qualquer maneira, é dinheiro com que os clubes contavam e isto remete-nos
para, em primeiro lugar, ninguém dá nada a ninguém. Não há produto, ninguém vai benevolamente avançar dinheiro, já percebemos isso, por um lado. Por outro lado, remete-nos para a enorme necessidade de haver um regresso dos jogos e da possibilidade das empresas-clubes poderem faturar e poderem ter meios para fazer frente às despesas que têm, às obrigações que têm, às responsabilidades que têm. E isso, nesta altura, estamos já parados há quase 2 meses e faz moça, e sabendo que, na melhor das hipóteses, ainda vamos ter que esperar, mais mês e meio. Eu julgo que, a partir deste horizonte, imagina que acontece cá, como aconteceu na Holanda, e dizem não há jogos até ver. Portanto, esqueçam lá essa coisa do campeonato, esses 90 jogos não se fazem, vamos jogar quando for. Eu creio que seria a ruína de todos os clubes. Quando eu digo todos os clubes, digo de todos os clubes. Ou seja, teriam que refundar-se e reinventar-se e partir em parâmetros novos, porque não teriam nenhum deles, imagina que isto se prolonga até setembro ou até outubro, nenhum deles teria condições para continuar a pagar e para conseguir regenerar-se a partir desta crise. Portanto, vamos fazer figas, vamos fazer votos, vamos desejar bastante que haja condições para que em junho o futebol possa voltar. E para que isso aconteça, é evidente que há matérias e há circunstâncias que não são passíveis de serem resolvidas pelo futebol só por si. O futebol tem que ajudar muito nesse aspecto, tem que criar muitas condições, mas há uma situação de pandemia que transcende tudo e todos, e aqui não há nenhuma dúvida de que realmente nada deverá ser feito nem poderá ser feito ao arrepio daquilo que forem os desígnios das autoridades sanitárias. Isso aí, ponto final, parágrafo. Portanto, o futebol neste momento está nas mãos de muita circunstância e de muita coisa que é difícil de controlar. Pipa, há algum exagero ou não nesta análise crua e nua do José Manuel Delgado? Não, nenhum. É uma análise lúcida e pragmática. As coisas são como são. Quer dizer, não confundir aquilo que é a nossa vontade, e é a vontade de muita gente, não é? Inclusive nós jornalistas. Atenção, nós jornalistas das escritas, das televisões, das rádios, com certeza, queremos o regresso da vida normal. E entre as coisas que fazem parte da nossa vida normal está o desporto. Mas não vamos confundir isso, os nossos desejos, aquilo que nós queremos, não vamos apressar as coisas, não vamos inventar que artificialmente, não, isto já passou, e voltamos, porque, como disse o Primeiro-Ministro e bem, às vezes, depois ter que recomeçar tudo do início, isto, se calhar, seria muito mais gravoso. Lá está, isto é uma situação em que não há, mais uma vez, não há culpados, apenas vítimas. Nós não fizemos para ter o Covid, ninguém fez, não é? Ninguém fez. De modo que estou absolutamente de acordo que, num caso de saúde pública, não se brinca. Quer dizer, nós temos a saúde e as vidas das pessoas. Atenção, nós continua a morrer gente, continua todos os dias em Portugal a morrer em média 25 pessoas. De modo que, enquanto esta situação prevalecer, a gente lamenta muito, porque gosta imenso de desporto, gosta imenso de futebol, percebe o estado de aperto em que os clubes estão. O próprio Benfica, que é de longe o clube mais, digamos, neste momento mais apto a encarar esta crise, mesmo assim deve estar a olhar com algum incómodo para o futuro próximo. Mas, meu caro, o que é que nós podemos dizer? O futebol não é exceção, é importante, claro que é importante, mas, quer dizer, não há aqui, não é um mundo à parte, um campo à parte. Portanto, quando houver determinações da Direção-Geral de Saúde, o futebol regressará, como regressarão outras coisas, se calhar bem mais importantes na nossa vida. Agora, voltando ao que eu já disse, é evidente que isto é uma situação preocupante. Nenhum clube português tem a solidez, tirando o Benfica, mas por motivos também muito conjunturais. O Benfica está a viver nesta fase folgada porque fez uma transferência absolutamente extraordinária e ímpar com o João Félix, não é? Entre outras, digamos assim. Mas se não fosse isso, o Benfica se calhar neste momento não estaria tão à vontade como está. E depois tu vês os outros dois grandes a situação em questão, nomeadamente o Porto, que parece até, não é? Tudo corre mal ao Porto neste momento, não é?
imagina os outros, não é? Imagina os outros. Com certeza que à sua escala, se calhar o Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, eventualmente Rio Ave, que costuma ser um clube bem gerido, não estarão ainda com a corda na garganta. Mas quer dizer, não tenhamos ilusões, nisto estou de acordo com o Zé. Quer dizer, se o futebol se não voltar rápido e depressa, vamos ter problemas muito sérios mesmo. Eu já nem estou a falar daqueles clubes que a gente já sabe, mesmo sem... que já estão com Covid há 40 anos, não é? Porque tem sempre problemas, enfim. Mas espero que volte depressa o futebol, que volte depressa, e sobretudo a vida normal primeiro. O futebol faz parte daquilo que é a nossa vida normal. E tendo em conta que o nosso, enfim, tecido empresarial no que respeita aos clubes está sempre muito dependente basta ver o que aconteceu este ano, por exemplo, ao Porto. O Porto tinha dado como certo que entrava na Liga dos Campeões. Então é uma espécie de governação um bocadinho à vista. Epá, aquilo correu mal. Tu vês a quantidade de problemas que aquilo que tinha sido dado como certo, e que se calhar não era assim tão certo, e que se calhar no caso dos clubes portugueses não vai ser assim tão certo, tão líquido nos próximos anos, porque nós estamos a perder de facto força e competitividade em termos internacionais, mas vê o pandemónio que aquilo foi. Não entraram esses 40 milhões e o Porto quase colapsou. E depois, enfim, acrescem outras coisas, não é? Os tais 35 milhões que venciam agora vão ser dados para dezembro. O problema é que depois em junho de 2021 vem mais 35 milhões para pagar do empréstimo obrigacionista de 2018. E neste momento vês um Porto numa situação que, confesso que não sei como é que o Porto vai resolver isto. Se calhar resolve, mas não sei se vai ficar com uma equipa competitiva. Zé Eduardo, de facto, os clubes portugueses, todos a acusar, desde alguns foram logo para play-off, outros acertaram. Ao nível dos grandes, o Sporting logo a falhar a primeira prestação do pagamento do Ruben Amorim, o Porto a pedir, vai chamar, os obrigacionistas para pedir um adiamento por um ano do pagamento dos 35 milhões do último empréstimo, que venceria agora 9 de junho. O que lembra, inclusive, o Zé Guilherme Aguiar já ter dito, um histórico dirigente do Porto, que está preocupado porque para o ano já vai vencer mais um 35 milhões. Exato. Para o ano vão passar a 60 milhões. Eu calculo que sei o que é que vai acontecer. O Futebol do Porto vai chamar os obrigacionistas do próximo ano para adiar mais um ano. Mas pronto, estas conjunturas, o pagou o empréstimo obrigacionista, isto está mais confortável, mas isto não está fácil, Zé Eduardo, para os clubes. E que se não é a própria saúde financeira de Sporting, Porto e Benfica. Bom, a mim, depois de ouvir o que já foi dito, só me resta complementar, não é? Portanto, estou completamente de acordo com aquilo que já foi dito. Nós estamos aqui a falar de uma pandemia que, como já foi dito também, não é responsabilidade de ninguém. Ao fim e ao cabo, presume-se que não seja responsabilidade de ninguém, não é? Porque há também teorias, enfim, que dizem que há outras responsabilidades para além do acaso. Mas, passando por cima disso, nós estamos aqui a falar de uma circunstância que é uma circunstância, neste caso específico do futebol, em que não podemos isolar o futebol do resto da sociedade. E, neste caso do futebol e dos clubes, nomeadamente, nós temos que aqui somar as duas valências. Uma, que são os clubes, e as SADs, as Sociedades Anónimas Desportivas. Mas estão os dois umbilicalmente ligados. Ou seja, nós estamos aqui a falar dos clubes que têm uma atividade, enfim, tanto quanto se pode dizer amadora, e as SADs, que são eminentemente formadas por profissionais. O papel dos clubes, e é aqui que eu quero chegar, o papel dos clubes é importantíssimo na nossa sociedade. E, portanto, os clubes não podem ficar à parte das ajudas que os governos, e quando eu estou aqui a falar nos governos, e vou-me situar só aqui na Europa, que a Europa tem de prestar a toda a sociedade que compõe os países. Todas as sociedades compõem os países. E, neste caso, o futebol, o desporto, concretamente, e os clubes, têm que ter também ajuda por parte desta mesma, da Europa. Da Europa, dos Estados Unidos da Europa. E, portanto, esta uma circunstância que tem de ser vista e tem de ser posta em cima da mesa no sentido de auxiliar os clubes. Agora, nós temos aqui vários tipos de auxílios, conforme nós sabemos. Temos os financiamentos e temos os fundos perdidos.
isto para simplificar. E no caso dos financiamentos, enfim, os clubes já estão muito alavancados. E este é um problema, neste caso aqui, detectado em relação ao Futebol Clube do Porto, mas não é só o Futebol Clube do Porto, são todos os clubes que recorreram a financiamentos e, portanto, estão, enfim, digamos, com graus de necessidade de depois corresponder aos financiamentos que são preocupantes, e no caso do Porto, conforme já foi dito, é muito, muito preocupante. Agora, nós passamos aqui para o papel dos clubes, e o papel dos clubes tem que ser, merece uma ajuda por parte do governo, e naturalmente espera-se que agora os capitais que a Europa necessariamente tem que distribuir pelos países, têm, neste caso, no caso português, tem que depois também olhar para os clubes. Não é só para as empresas, é também para os clubes. Os clubes têm um papel importantíssimo no desporto, e o desporto é fundamental. Delgado, sem prejuízo de algum, enfim, por causa de algum dos pontos que foi dito, que papel é que as autoridades, o governo por um lado, enfim, as ajudas por outro, a UEFA, lança também o número para a mesa, a UEFA anunciou uma ajuda de 236,5 milhões de euros para as 55 federações, que papel é que pode ser, que ajuda é que o futebol precisa? E se calhar depois também vais pegar num outro ponto, que é que ajuda é que o próprio futebol pode dar a si mesmo, porque eu vou dizer uma coisa que nem lá para ali se orgulharia, que é as crises batem mais fortes a quem não está preparado, a quem tem vícios, a quem tem gestões mais saudáveis resiste melhor, mas até que ponto é que isto também não é um aviso? Meus senhores, tenham juízo, optem por boas práticas porque, e isto não é só uma constipação, se eles já se constipam com uma coisinha de nada, imaginemos com isto, não é? Bom, começando pelo auxílio da UEFA, 256 milhões de euros. 236,5. Para dividir pelas federações. A imagem que podemos dar é, em primeiro lugar, generosidade, é bastante dinheiro para, pelo menos, poderem usar alguns pensos rápidos para as situações mais críticas. No entanto, não deixas de ter sempre aquela imagem do menino no dique holandês com o dedo a ver se consegue impedir a enxurrada. E essa é a questão. Portanto, em tempo útil chegar, forma de conseguir consolidar o dique, para além do menino lá com o dedo metido para ver se aquilo não rebenta tudo. Em relação aos governos e aos clubes, os auxílios estão a ser dados na proporção laboral, ou seja, os clubes têm aquilo que lhes corresponde enquanto empresas com profissionais, enquanto empresas com profissionais em layoff, e não vejo que possa ser de outra maneira. E nesta altura, e vamos lá ser outra vez um bocadinho mais incisivos, mais importante do que salvar os anéis é salvar os dedos. E é esse o ponto em que estamos, é salvar os dedos. E os dedos só serão salvos se, em tempo útil, houver um regresso da competição. E que competição? Em vários países já há processos adiantados. Na Alemanha houve agora um atraso de 15 dias, mas presume-se que em meados de maio possa arrancar a Bundesliga. Também já há data marcada para o arranque da Liga da República Checa. Enfim, há alguns exemplos que nos dão otimismo. Mas aquilo que nós temos que ver é que competições é que podem arrancar. Podem arrancar todas? Vocês passam-vos pela cabeça que a segunda Liga possa regressar agora, em junho? Não, francamente não. Haverá, com muita dificuldade, meios para levar a cabo 90 jogos de futebol, que é o que falta para o fim do campeonato. Não haverá seguramente meios para 180 jogos que vão ter que ser jogados em condições muito especiais. E, do ponto de vista financeiro e a solidez financeira dos clubes que jogam na segunda Liga,
valerá seguramente a segunda exceção da UEFA, que diz que se manifestamente não houver condições financeiras, a prova fica como está e as classificações serão atribuídas em conformidade. Portanto, eu não vejo que para uma segunda liga haja hipótese sequer de pensar em regressar. Também me parece que os 90 jogos que faltam para se cumprir o campeonato vão ter que ser disputados em condições muito especiais, nomeadamente em condições de estádios muito especiais. Não passa pela cabeça que sejam usados 18 estádios para fazer os 90 jogos. Porque não têm condições. Em primeiro lugar, o Marítimo e o Santa Clara, em relação à insularidade, obviamente que vão ter que vir jogar ao continente. Obviamente, não há outra forma, é isso ou não jogar. Depois, os outros clubes vão ter que encontrar, não sei se 8, se 10 estádios, e nós temos 10 estádios, pelo menos, de grande categoria, os estádios que estiveram no Euro, que têm condições para se jogar. E nós não precisamos de bancadas, mas precisamos seguramente de balneários que permitam o afastamento, de condições de higiene garantidas centralizadamente, de desinfecções antes e depois. Enfim, precisamos de toda uma segurança que será possível, creio, criar para 90 jogos, mas que dificilmente será possível para mais. Depois vamos à questão da Taça de Portugal, que é, se é possível para 90, também é possível para 91. Esta foi a tese que eu defendi ontem, mas também digo uma coisa, é irrelevante. O importante é salvar os dedos, e os dedos salvam-se garantindo que se fazem os 90 jogos. Depois, se puderem fazer 91, encantado da vida. Mas se não se fizer noutra altura qualquer também, o importante está garantido. E eu acho que é preciso ter esta visão, às vezes cruel, mas absolutamente pragmática, num momento destes como este que estamos a atravessar. Não há que ter nenhuma dúvida em relação àquilo que é importante e em relação a quem é que toma decisões. O futebol português, e estou-me a alargar, mas isto depois pode ajudar-nos também a desenvolver a conversa. O futebol português provavelmente teve na última sexta-feira a reunião mais importante do passado recente. A reunião mais importante, quando o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, o Diretor-Geral da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Tiago Craveiro, se reuniram com a Sra. Ministra da Saúde, com o Sr. Secretário de Estado da Saúde e com a Sra. Diretora-Geral da Saúde. Pela primeira vez, o futebol português, representado pelos órgãos da Federação, reuniu-se com as autoridades de saúde. E porquê é que eu estou a dar esta importância toda? Porque quem resolve, quem decide se o futebol volta, não é o Presidente da República, não é o Primeiro-Ministro, é a Sra. Diretora-Geral da Saúde. E se a Sra. Diretora-Geral da Saúde não estiver convencida, através de um plano bem feito, consistente e coerente, de que é possível regressar, seguramente não dirá que sim. Seguramente que é uma pessoa responsável. Muito menos será o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República a dizer à Sra. Diretora-Geral da Saúde, não, o futebol tem que avançar. Não, o futebol avançará se mostrar às autoridades sanitárias que têm condições para o fazer. E nessa medida, essa reunião da Federação com as autoridades de saúde foi extremamente importante. E depois dessa reunião saiu também um grupo de trabalho da Federação Portuguesa de Futebol, presidido por um antigo Ministro da Saúde, presidido por pessoas, onde se encontram pessoas de grande capacidade do ponto de vista da saúde pública e de conhecimento, que vão alavancar e ajudar as decisões da Federação e as propostas da Federação para serem apresentadas depois às autoridades sanitárias. Este é o único caminho possível. Tudo o resto que tem andado aí a aparecer, de planos e de planozinhos e de outros planos e de uma série de coisas, é pura e simplesmente folclore. É pura e simplesmente folclore. É falar de cor, dar passos certos, com as pessoas certas e com um objetivo certo também, é o que começou a ser feito na sexta-feira. E eu creio que ainda vamos a tempo de apresentar argumentos para que o futebol possa regressar. Já falei muito. Muito bem. Olha, deixaste aqui uma série de pistas.
também. Não sei se Delgado, se alguma em particular queres pegar em alguma, mas nomeadamente esta questão de será que faz sentido pensar no regresso da segunda Liga? Por um lado, a questão das escolhas dos estádios onde se vai jogar, enfim, todas estas pistas, não sei se queres pegar para alguma, ou então este rap, no fundo, também da segunda Liga, que às vezes a gente esquece, mas se calhar é boa ideia ou não também continuarmos com a segunda Liga. É para mim, desculpa. Exatamente, sim, Pipa, não, sim. Em relação, sim, são questões todas elas prementes, mas do que o Zé esteve a dizer, retenho o essencial e acho que é isso que se deve reter. Não é por nós querermos ou por sentirmos muita falta, e quando digo nós, dizemos no mundo do futebol, nós fazemos parte também do mundo do futebol, falo da imprensa, das televisões, das rádios, tudo isso. Não é por nós queremos muito que as coisas, não vale a pena forçar. Quem tem a última palavra é a autoridade sanitária, é a Direção-Geral de Saúde. Portanto, nesse aspecto, as coisas voltarão se o plano apresentado estiver em consonância com o grau de exigência, que nesta altura será altíssimo, não é? Não podemos brincar, quer dizer, basta haver um jogador infectado, acabou, não há jogo, não há, enfim. Portanto, isto é um assunto que tem que ser tratado com pinças. A segunda Liga, acho que, obviamente, a primeira Liga, os tais 90 jogos que faltam, portanto, faltam 10 jornadas, não é? 10 jornadas ao certo, exato, são 90 jogos. A segunda Liga passa para o segundo plano, não é que não seja importante, mas digamos que o prejuízo que está em causa, embora aquele número avançado, Jorge, naquele último programa pela Liga, nós falámos sobre isso e achámos... Exatamente, que a Liga preveria 350 a 400 milhões. 350 a 400 milhões, digamos, mas pronto. Mas também chegámos à conclusão, com a ajuda de Diogo Luís, que é um número manifestamente exagerado. Exagerado. Ou se calhar já a prever coisas que em bom rigor não se devem, neste momento não se podem prever, que é futuras transferências por aí fora. Enfim, mas de qualquer maneira, aquilo que está em causa é terminar o campeonato, não será drama, há coisas piores. Olha, tivemos um bom exemplo do governo holandês, meus amigos, que não é o FIFA que diz, o UEFA que diz, o governo holandês decidiu que não, por uma questão de segurança, de saúde pública, de preservar, que é o bem essencial, o campeonato holandês não avança. Acabou, não há campeão este ano, e depois lá fez, seguindo obviamente as regras da UEFA, o mérito esportivo, lá indicou os nomes das equipas para as próximas competições europeias. Não deixará a Holanda de existir por causa disso, ter ficado sem campeonato, sem campeão por um ano. As coisas são como são. Não esquecer que isto é uma situação absolutamente excepcional. Portanto, para uma situação excepcional que a gente espera irrepetível, embora já há vozes que já avançam com a possibilidade de uma segunda vaga deste vírus para a partir de novembro. Esperemos que não, mas de qualquer maneira, para situações excepcionais, medidas excepcionais. Não sei como é que tudo isto vai acabar. Imagino até, por força, e não nos fica mal de vez em quando, também neste momento estamos na parte dos bons. Portugal tem gerido bem, e tem sido elogiado no outro dia, neste último programa que fizemos, e eu continuo sempre muito atento à imprensa internacional, porque Portugal tem sido elogiado, francamente elogiado, em muitos órgãos de comunicação social franceses, inclusive holandeses também, que estão quase a achar estranho a disparidade de vítimas e a maneira dos seus comparsas latinos, não é verdade? E há muita gente que compara a situação da Espanha, da Itália, com a de Portugal. Portanto, meu caro, é assim, o campeonato regressa quando tiver regressar, julgo eu que teremos os jogos, julgo que vamos acabar por os ter em junho e julho, até porque estamos dispensados, infelizmente, das competições europeias. Depois vamos ter um agosto gordíssimo, vamos ter a Liga dos Campeões, em teoria, e a Liga Europa naquele conjunto de jogos em agosto. Agosto vai ser o mês das Champions e da Liga Europa, e acho que vamos conseguir acabar o campeonato, junho e julho, não sei em que moldes, também confesso. O Zé falou dos 10 estádios do europeu. Sim, porque não é só querer fazer os jogos, também tem que se ter condições, porque cada jogo vai ser uma operação, imagino, não é? Quase uma operação sanitária, não é? Uma coisa com uma logística... André, deixa-me dar aqui um detalhe, que é, na Alemanha prevêem que possam entrar no estádio 300 pessoas. 300 pessoas, mas em níveis diferentes. Ou seja, junto ao relvado, com os jogadores, com o staff, com os árbitros, com tudo, no máximo haverá 100 pessoas. E as outras depois estão divididas pelo estádio, consoante as coisas que tiverem que fazer e as obrigações profissionais que as levarem para lá. Neste momento, há uma ferramenta que está a ser apurada
e que pode ser muito importante para o regresso em segurança, em maior segurança do futebol, que são os testes rápidos que estão a ser desenvolvidos especialmente na Universidade de Oxford e que aparentam ter já um grau muito elevado de fiabilidade e que o governo inglês espera ter nos próximos meses desenvolvido ao ponto de pôr 50 milhões de testes rápidos na rua. Portanto, é um aparelho, eu tive a oportunidade de ler sobre isso, é um aparelho parecido com os testes de gravidez, em que é colocada uma gota de sangue e que em 20 minutos te diz se estás ou não infectado. Se o desenvolvimento dessa ferramenta for aquele que se espera e se deseja, é possível. Tu repara, imagina que as equipas chegam 3 horas antes ao estádio e que toda a gente que tem que entrar para o campo é testada e o teste demora 20 minutos e que comprovadamente quem for para dentro do campo não está infectado. E este processo é um processo que tem que se repetir. Isto já daria alguma rede de segurança e creio que poderá vir a ter alguma execuibilidade. Assim, os timings que têm sido anunciados pelos laboratórios da Universidade de Oxford assim possam bater certo. Mas isto poderia dar alguma ajuda. E depois há também a nossa sorte, entre aspas, que já nos valeu neste processo todo em que o governo tem trabalhado bastante bem e a oposição também, mas graças também a muitas lições aprendidas com os erros dos outros, que é os campeonatos que vão começar, nomeadamente o campeonato alemão, e os termos em que vai acontecer. Portanto, dali também poderemos tirar lições para nós próprios incorporarmos boas práticas nesta matéria. É que poderá ser um caso também de estudo, eles querem um bocadinho, querem mesmo aceitar público. E, portanto, não sei até quanto é que há alguns riscos ou não. Nesta altura, Jorge, creio que em parte nenhuma do mundo haverá jogos com público. Nesta primeira fase, ninguém... A gente também sabe que os suecos levaram isto de uma forma ligeiramente mais diferente, não tão rigorosa, e, portanto, daí eles estarem a admitir essa hipótese, apenas como hipótese, mas junto à conversa o José Eduardo... Jorge, sabes que os suecos têm 10 milhões de habitantes, como nós, depois 10 milhões de habitantes, e nesta altura têm 5 vezes mais óbitos que nós por Covid-19. Portanto, não sei até que ponto é que a estratégia deles de procurar a criação de imunidade de grupo teve custos que não seriam aceitáveis. Exatamente. José Eduardo, muito aqui foi dito, não sei se quer pegar em algum ponto em específico. Eu pegava também nesta questão dos estádios, por exemplo, uma curiosidade. Veria com bons olhos o Sporting, por exemplo, em vez de jogar em Alvalade, jogar em Alcochete? Antes disso, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nestes períodos de isolamento, confinamento que nós obrigatoriamente temos a respeitar, temos visto muito mais televisão do que aquilo que seria normal. E temos ouvido N especialistas que nos encaminham para a esquerda, para a direita, para o centro, para o sul, para o norte. E isso é o corolário também, isso também tem reflexo nos próprios países, porque nós vemos a Holanda, diz que já não há mais competições, mas vamos à Polónia, já estão a competir, na Alemanha já se estão a preparar, etc, etc, etc. Ou seja, os ditos especialistas, e são muitos, eu não sou, naturalmente, sou leigo, às tantas ficamos confundidos com tantas opiniões diversas e diversificadas de quem sabe, e que é especialista indiscutivelmente. Portanto, não há aqui, e inclusive os especialistas têm alterado, usa máscara, não usa máscara, frequenta, não frequenta espaços, os espaços fechados, os espaços abertos, etc. E, portanto, todos nós aqui somos sempre tentados a dar uma opinião, mas é uma opinião que eu acho que quanto menos a tivermos, sobretudo aqueles que são leigos, menos colaboramos nesta grande confusão em que vivemos neste momento. Portanto, convém-nos, se calhar, sermos cautelosos e, no que respeita concretamente a esta questão do futebol, nós temos que dividir aqui duas questões,
E quando estamos a falar do futebol, são os jogos de futebol. Primeira questão, os jogos com estádio fechado ou com estádio aberto? Primeira questão, a questão dos jogos só para os profissionais e respectivos staffs. Já foram apresentadas aqui algumas das soluções, e já foram aqui, e eu, obviamente, estou de acordo com elas. Fazer testes, haver precauções, e, portanto, a partir desse momento criam-se condições, porque nós estamos a falar de espaços abertos, estamos a falar de estádios, onde o perigo é relativo. O perigo de contaminação será relativo, portanto, é muito, muito reduzido. Estamos a falar de jovens, atletas, enfim, mesmo que sejam contagiados, segundo eu tenho ouvido, enfim, o risco de haver uma fatalidade é muito, muito, muito reduzido. No que respeita a público, eu estive agora há pouco tempo em Barcelona, fui ver o Barcelona com a Real Sociedade. E como não tenho lá carro, fiz aquilo que todas as pessoas fazem quando não querem utilizar carro, que é apanhar táxi à ida para o estádio e à vinda para cá, porque é muito mais difícil apanhar um táxi, vai-se de metro. E aí isto, eu vi esse jogo, foi no dia 10 de março, e portanto já havia possibilidades de contaminação. Eu estava a pensar, e não ouvi, enfim, as notícias e o desenvolvimento que houve sobre esta pandemia, sobretudo aqui na Europa, e estava a pensar, quando cheguei a casa, será que fui contaminado? Porque, de facto, no metro, por exemplo, estamos todos fechados, todos encostados uns aos outros, e obviamente que só por sorte é que um indivíduo não é contaminado. E, portanto, a questão dos jogos com público, acho que não se põe, conforme já foi dito aqui atrás, não se põe para já. Para já, manda à cautela, que realmente jogos sim, mas à porta fechada. Esta é a minha opinião enquanto leigo. No que respeita aos clubes de futebol, jogar em Alcochete, ou jogar no Estádio da Luz, ou jogar no Dragão, seja onde for, primeiro do que tudo está a saúde. E, portanto, os clubes, e nós temos exemplos noutros países, que clubes rivais jogam no mesmo estádio, sem problema nenhum. Portanto, escuso dizer, porque quem acompanha o futebol conhece os casos do Milan, do Inter, enfim, há N circunstâncias em que isso pode acontecer. Nós realmente, conforme já aqui temos dito, já foi dito, primeiro temos que salvar os dedos antes dos anéis. E neste momento importa salvar esta indústria de futebol, nomeadamente os clubes de futebol, e os clubes de futebol não podem pensar que têm que ter tudo ao mesmo de repente. Isto tem de ser de grau a degrau. Vejamos, e conforme eu já disse, os próprios especialistas têm-se equivocado, porque isto é uma coisa nova. E nós temos que perceber, e eu vejo muitas vezes a criticarem as pessoas responsáveis porque têm dado opiniões e as opiniões os seus conselhos são errados, depois vem-se a verificar que são errados. Mas isto é natural, isto é uma coisa nova. E as pessoas têm tido a humildade de dizer, não, esta pandemia é um fenómeno novo que ninguém domina completamente. E portanto andamos todos aqui, step by step, a tentar ver quais são as melhores medidas para realmente escaparmos a este inferno que estamos todos a viver, com repercussões a nível da saúde primeiro, que são as mais importantes, mas que depois resvalam para a economia, e que, se por acaso a economia não vier a ter uma recuperação, digamos, relativamente rápida, nós podemos depois ter outros reflexos muito, muito negativos e muito perigosos para a nossa sociedade. Delgado, eu também recuperei a ideia que me pareceu um pouco forte, mas eu percebi quando disseste que tudo o que o futebol possa estar a ter preparado é folclore. Embora eu perceba o conceito, porque apesar de tudo eu acho que o futebol tem que ter um plano, nem que não seja para dar a ilusão ou a certeza de que está mesmo preparado. E refiro-me claramente ao último documento que está nos clubes, que é o tal plano que eles têm para o regresso ao trabalho. Eu, evidentemente, vou poupar os telespectadores de todos esses pormenores, dando apenas algum exemplo: testes antes de todos os jogos, de todos com participar, higienização completa e depois dos jogos, inclusivamente se as equipas viajem de autocarro, higienização, aconselhar é que as equipas viajem
no próprio dia do jogo e não que pernoitem em hotéis, como é normal, enfim, jogam fora, o limite de pessoas que possam estar. Há até alguns pormenores que estão mais pelo, enfim, não diria pelo caricato, mas pelo inusitado, ou por quem é que se foi lembrar daquilo e lembrou-se bem. Os delegados para assinarem os relatórios ao jogo, tem que se confirmar que cada um leva a sua caneta e que traz a sua caneta e portanto, para poder assinar. Apenas aqui uma medida, também só por curiosidade, que eu tenho algumas dúvidas, nomeadamente as equipas não se poderem cruzar à entrada para o estádio, como se elas de facto não se fossem cruzadas dentro de campo, mas enfim, claro, isto é apenas uma curiosidade. Mas acho que a principal alteração, e essa clarificação ficou feita neste último documento, porque a dada altura a gente dizia, e se houver algum jogador que for infectado, o que é que vai acontecer? A resposta foi dada agora, vamos lá ver se vai ter então o tal acordo das autoridades de saúde, que é comparar um jogador infectado a um jogador que se lesionou. Está infectado, fica em casa 2 semanas, mas não há quarentena para todos os outros jogadores, ou seja, os outros jogadores continuam a desenvolver a sua atividade e a jogar, o que também se percebe, porque de facto bastaria um em milhares de jogadores para que a competição voltasse a parar outra vez. O que é que te parece, basicamente, esta clarificação, que é comparar, grosso modo, uma infecção ou uma lesão e não ser porque um jogador está infectado que a competição para? Esse é o modelo alemão, foi aquilo que a Federação Alemã, a Liga Alemã, acabou por pôr, mas ainda não está aceito pelas autoridades de saúde. E a senhora Merkel supostamente devia ter uma reunião no dia 30 com o futebol alemão, e essa reunião foi adiada 2 semanas. Portanto, aquilo que se previa que podia ser o arranque da competição em princípio de maio, se calhar irá para meio ou para fins de maio. Essa fórmula que os alemães propõem parece-me ser execuível, bem como uma série de outras coisas, nomeadamente o jogar-se de máscara. Jogar-se de máscara deve ser uma coisa terrível. Horrível. Pronto, mas é assim, mas é horrível para todos. Pois. E a alternativa é joga-se de máscara ou não se joga? E aqui colocados e aqui chegados, se calhar jogam de máscara e têm que trocar de máscara de 15 em 15 minutos. E hoje, inclusivamente, a Marca trazia uma reportagem muito interessante com o Bayern Munique, em que apareciam 2 jogadores de máscara, já uma máscara que já lançaram no mercado, do Bayern Munique, e o Rummenigge também com a máscara, portanto, a prepararem-se já para isso. Aquilo que eu disse, e vamos ver se é que nada será feito sem autorização da Direção-Geral de Saúde. E a interlocução da Direção-Geral de Saúde, a interlocução com a Direção-Geral de Saúde está a ser feita pela Federação Portuguesa de Futebol. E a interlocução com o Governo está a ser feita pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, todos os contributos seguramente serão bons, mas, no fim do dia, quem vai propor as derradeiras medidas a apresentar à Direção-Geral de Saúde, ao Ministério da Saúde e ao Governo, vai ser a Federação Portuguesa de Futebol, através do grupo de trabalho presidido pelo Dr. Dalberto Campos Fernandes, ex-Ministro da Saúde, que terá uma componente científica adaptada depois à realidade do futebol. Seguramente que todos os contributos vão ser bem-vindos para esta causa, nomeadamente aquilo que, de uma forma avulsa, temos visto a miúdo nos jornais, mas realmente não é isso que vai ser apresentado. O que vai ser apresentado há de ser outra coisa, feita por outros canais, absorvendo essa informação e outra, mas que depois será apresentado à Direção-Geral de Saúde para ser ou não avalizado. Portanto, é preciso ter isto muito em mente. As coisas não são avulsas, as coisas não são tiradas para o ar, porque, por isso é que eu falei há bocado em folclório e em folclore. As coisas têm que ser mais concretas, mais profissionais e mais sérias, porque o que está em causa neste momento é tão somente a sobrevivência do futebol como o conhecemos. É evidente que continuar-se-á a jogar futebol, mesmo que corra tudo muito mal, mas não vai ser a mesma coisa, nem se vai partir dos mesmos parâmetros. Portanto, é preciso ter noção
da gravidade do momento que atravessamos e em que todos devem estar à altura das circunstâncias. Pipa, diz tu a justiça. E por outro lado, até este aspecto, em tese, mesmo que esta não venha a ser aquilo que as autoridades de saúde vão decidir, mas esta proposta de, se um jogador for acusado positivo, a competição não para, ele fica de quarentena, é considerado como um jogador lesionado ou comparado e a competição... Sim, essa é a maneira, digamos, essa é a maneira de salvar aquela hipótese que seria realmente tremenda, haver uma dúvida, tinha que parar tudo e tínhamos que esperar 15 dias, enfim. Acho que sim, quer dizer, isso não sei, confesso, não sou médico, não sou especialista, mas presumo que isso seja, digamos, a teoria do mal menor. Pronto, acontece, mas isto já está tão mal, é o mal menor, quer dizer, o jogador é afastado, é considerado lesionado e, enfim, e depois é um bocadinho fé em Deus e um bocadinho de sorte, esperar que não haja mais casos e a competição continua, porque o que importa neste momento é terminar, é evitar prejuízos maiores. E já agora falo, ainda em relação àquela ajuda que tu citaste da UEFA, não é? De 236,5. Gente, que é uma verba impressionante, mas mesmo assim fica a milhas daquelas que falámos há 2 dias, não foi? Que era aquele estudo daquela consultora KPMG, a KPMG, exato, um prejuízo... de euros caso as top 5 não se concluíssem. No caso de nenhum dos top 5. De acabar, que, enfim, é uma hipótese, esperemos que não, mas que seria na ordem dos 4 mil milhões de euros, sendo que quase metade, só metade desse prejuízo seria imputado logo à Premier inglesa, para termos a noção também de que ordens de valores estamos aqui a falar e também para percebermos a urgência, e basta consultar a imprensa internacional, a urgência com que ingleses, com que italianos, com que espanhóis estão quase a forçar o regresso à competição. Mas isso, santa paciência, não é a UEFA nem a FIFA, são as direções gerais de saúde, são as autoridades sanitárias e, obviamente, os governos dos respectivos países que determinarão a altura e a execuibilidade do regresso ou não das competições. Tivemos um bom exemplo disso agora com a posição firme e personalizada do governo holandês. E a UEFA teve que meter a viola no saco, não é? Mas, André, mas a UEFA não meteu a viola no saco, porque a UEFA, quando estabeleceu parâmetros, disse os clubes, as ligas têm que acabar, a não ser que se verifiquem de 2 casos. Ou as autoridades locais dizem não há futebol, que foi o caso, ou então, caso venhamos a verificar que não há execuibilidade financeira e que acabar agora as ligas pode levar a um comprometimento do futuro das contas daqui em diante. Portanto, desta feita, verificou-se um pressuposto que a UEFA já tinha identificado, que era um país dizer não há futebol para ninguém. Exato. E essa é uma hipótese ainda em aberto e poderá não ser só em relação à Holanda. No resto, parece-me que nós percebemos esta crise veio mostrar-nos a evidência que o Benfica neste momento e conjunturalmente é o clube melhor preparado. Porquê? Porque está numa situação financeira muito favorável, sobretudo porque tem tido uma gestão boa, isso é indiscutível, tem tido uma gestão boa e sobretudo que começou esta temporada com aquele bónus extraordinário, com aquela transferência absolutamente quase surreal do João Félix, disfarçou muita coisa e deu para o Benfica, aliás, não só cumprir este último reembolso, 48 mais 2, 50 milhões, como atenção que já tinha antecipado um reembolso de 25 milhões em relação ao empréstimo contraído em janeiro e abril. Portanto, o Benfica, assim, no abrir e fechar de olhos, largou 75 milhões e o próprio diretor financeiro do Benfica disse publicamente que o Benfica não estava neste momento, ainda tinha 50 milhões em casa. Portanto, neste momento, em termos de fazer face ao Covid, ao Benfica e aos outros, não é? Agora, eu acho que esta situação a prolongar-se, e com certeza que terá consequências, acho que os clubes que mais depressa perceberem o que têm a fazer para não irem para a sua situação não piorar, e não estou só a pensar especificamente no Porto, que me parece, estou a pensar também no Sporting, como tu disseste e lembraste bem, o Sporting falhou logo a primeira prestação de Ruben Amorim, aliás, invocando argumentos que não sei se terão grande cabimento, mas enfim, de qualquer maneira, esta crise, quer se queira, quer não, quer os clubes queiram, quer não, vai obrigar os clubes a
voltarem, julgo eu, a ter os pés na terra. Nós vivemos há muito tempo, e não são só os clubes portugueses, o futebol europeu vai ser obrigado outra vez a colocar os pés na terra, julgo eu. No nosso caso, que as más gestões são uma coisa quase hereditária, são congénita, esta situação do Benfica, eu digo, a exceção confirma a regra. Nós vivemos sempre acima das possibilidades. Aliás, basta ver, qualquer dos nossos três grandes tem dívidas absolutamente, ainda assim, tem dívidas monstruosas, que seriam absolutamente inexecuíveis em empresas do mundo real, do mundo a sério. De modo que quem mais cedo e melhor se preparar para o que aí vem, porque eu não acredito, o futebol nacional vai ter que ser obrigado a seguir outros caminhos, porque isto é impossível, não se pode viver eternamente nisto. Vamos nesta coisa, às vezes a bola bate na barra e não entra. Dou o exemplo do Porto com o Krasnodar. O que aquela não qualificação que o Porto dava como garantida, o prejuízo que aquilo causou. Quer dizer, e não é normal que um clube não pode, no seu plano, tem que ter um plano B e um plano C. O Porto não tinha, pelos vistos. E agora tu vês a situação em que o Porto se encontra. Portanto, meu caro, em todas as crises há aspectos negativos, sem dúvida, e há aspectos positivos. Nós portugueses temos com certeza boas lições do que nos aconteceu entre 2008 e 2011, e atenção que nós portugueses aí se calhar não éramos vítimas, também tínhamos alguma culpa. Volto a dizer, nós portugueses contribuintes, pagámos o que não devíamos ter pago, e de uma forma que se calhar não foi justa. De qualquer maneira, penso que aprendemos o país aprendeu muita coisa. Aprendeu a priorizar determinadas coisas, aprendeu a ser menos consumista, aprendeu a ser mais realista, julgo eu. O José Eduardo há bocado focou aquele aspecto, e é verdade, nós neste momento, foi um azar, não é? Estávamos finalmente a respirar um bocadinho depois da desgraça que nos aconteceu, agora as coisas pareciam estar a correr bem, e agora levamos com isto em cima. Nós e todos os outros somos vítimas, não somos culpados. De qualquer maneira, a linguagem fria dos números e economia não vai pensar, coitados destes, tiveram aquilo em 2008, 2011, agora estavam... Isso não existe. De modo que os clubes que melhor perceberem, para mim o regresso à formação, no caso de clubes que andavam um pouco arredados delas, é obrigatório. O Sporting já deu esse sinal, não tem outro caminho, não tem outro remédio, e os clubes vão passar a ter que ser mais comedidos. O próprio diretor financeiro do Benfica deu a entender que vai haver contenção de custos, que eu lembro-me que esta é a época em que o Benfica investiu 72 milhões de euros em jogadores, não é? 20 milhões, 17 milhões. Bem, sei que depois vendeu, e até bem, o jogador pelo preço de custo, mas de qualquer maneira o Benfica investiu 52, não é 72, 52 milhões em 3 jogadores, que é uma coisa absolutamente inédita na história do futebol português. Julgo que tão cedo não veremos investimentos desse tipo. O Benfica, volto a dizer, parece-me que é o que está melhor preparado para o que aí vem. E há clubes que vão ter mesmo que voltar à base. Eu lembro, no caso do Sporting, que já deu a entender claramente que vai voltar à formação. Há 5 ou 6 jogadores da equipa da Sub-23 que farão parte da equipa principal. Eu lembro, quando a última vez que o Sporting foi obrigado, pela força das circunstâncias, a voltar-se para a formação, saiu-se muito bem. O José Eduardo deve-se lembrar bem disso. Aquele período entre... Do Soares Franco e do Paulo Bento. Deu-se bem porque tinha jogadores lá. Foi forçado, está bem, mas foi forçado. Olha, bom pretexto para passar a bola ao Zé Eduardo. Se tivessem virado para lá e só vissem, não vissem quem estavam lá. Claro que sim. Mas isso apenas para dizer, há hoje uma notícia que dá o guarda-redes do Sporting quando estando a ser alvo do interesse do Milan, o Max. Eu acho que os clubes vão ter que voltar a esse caminho. O Porto também, aliás, convém dizer que o Porto na época passada ganhou uma Champions, as Champions dos Júniors, não é? A Youth League, e portanto, se ganham essa competição, foi por alguma razão. Acho que os clubes vão ter que emagrecer, vão ter que se deixar e vão ter que passar, mais tarde ou mais cedo, a comportar-se como a maior parte dos clubes responsáveis se portam, e nesse aspecto, sem estar a ser, até porque não sou nada, não aprecio particularmente os alemães, embora o povo alemão, tenha muito respeito por aquilo que eles fazem. E não há dúvida que seguir maus exemplos não fica mal a ninguém,
e nós mais dia menos dias temos que começar a comportar-nos de uma maneira mais racional. Isto que acontece todos os anos, e volto a dizer, o Benfica está nesta situação, mas de forma conjuntural, porque o Benfica tem tido nos últimos anos também, ou teve problemas que a gente sabe, não é? Os problemas que o Porto e o Sporting têm tido e que são às vezes debelados ou são maquilhados por grandes contratações ou grandes transferências, mas até nisso, se calhar nos tempos mais próximos, e visto que nós perdemos o acesso privilegiado àqueles mercados onde éramos reis, sobretudo o Benfica e o Porto, que iam à Argentina, iam ao Uruguai, iam ao Paraguai, contratar grandes jogadores por 5, 6 milhões à Colômbia e depois faziam deles estrelas e vendendo-nos a 60, 70 milhões, isso acabou, porque esses jogadores agora, logo à partida, já custam 25, 30 milhões, 35. Vamos ter que assentar definitivamente os pés na terra. Como te digo, em todas as crises há aspectos muito negativos, mas também há aspectos muito positivos. Eduardo, não sei se quer, passo a bola para si, não sei se quer pegar por esta linha de raciocínio de que o que é que tem que mudar na mentalidade, na forma de gerir. No fundo, se calhar ninguém vai dizer nada, que já não anda a dizer há anos, ninguém vai deixar de dizer os alertas. E estamos aqui perante 3 pessoas críticas e que têm apontado exatamente o que tem que ser apontado, diga-se, mas às vezes, quando não vai com a boa vontade, às vezes somos obrigados a que tomemos certo tipo de que mudemos algumas coisas, porque senão nem dedos, nem anéis, nem mãos, nem nada. Nem nada. Jorge Silva, há aqui uma palavra-chave no meio deste todo este imbróglio onde estamos metidos, que é a palavra mudanças. E eu quero lhe dizer que as pessoas não resistem à mudança. As pessoas resistem a serem mudadas. E esse é um grande problema que nós temos, que é há quantos anos, o Zé Manel, o André Pipa, o Jorge Silva, enfim, há quantos anos é que isto é falado, e nós os 4, enfim, somos disso testemunho, quantos anos é que isto é falado? E realmente as coisas voltam sempre ao mesmo ponto inicial. E depois tem fases. O André Pipa falou há pouco do Sporting, pois está bem, o tempo do Soares Franco e do Paulo Bento, mas depois, mesmo no tempo do Soares Franco, o último ano já reverteu. Portanto, sabe que o grande problema que nós temos aqui, assim, para além daquilo que eu disse, que é a resistência às pessoas serem mudadas, é que os dirigentes, no futebol como na política, antes exercem sem terem exercido, no caso concreto, no Sporting. Ou seja, vai-se para dirigente, e atenção, não se está aqui a pôr em causa a forma como se vai, porque é legítima e foi através de eleições, mas vai-se, e as pessoas que vão para lá, para os lugares de dirigente, são pessoas que estão agarradas a alguns clichês, algumas palavras-chave, etc., e que pensam que agarrados, que saindo da bancada, que indo depois, tomando conta de uma entidade, que é uma entidade que tem uma grande dimensão empresarial, mas que depois tem lateralmente, e se calhar até mais importante, depois uma emoção, uma paixão que a diferencia de qualquer outra empresa. E portanto as pessoas quando chegam ali assim, quando aparecem no caso concreto do Sporting, que é o caso que eu conheço melhor, ou que eventualmente possa conhecer melhor, quando aparecem depois são confrontadas com uma realidade, com um monstro, se assim podemos dizer, enorme, com 50 e tal modalidades, com problemas de minuto a minuto enormes, e as pessoas depois não têm dimensão para conseguir resolver os problemas, e todos aqueles clichês, todas aquelas palavras que eles fundamentaram, enfim, que conseguiram, digamos, convencer os sócios a votarem neles, depois caem por água abaixo. Eu quero dizer que esta questão do futebol em Portugal, isso nomeadamente dos dirigentes, foi aqui resumida aqui há um par de anos por um amigo meu que disse que pôs uma questão: será que os dirigentes do futebol, se o dinheiro fosse deles ou das suas empresas, investiriam ou gastariam o dinheiro da forma como o fazem nos clubes? E a resposta, no meu entendimento, é não fariam isso. Ninguém compraria ou adquiriria um treinador
por 10 milhões tendo umas finanças tão débeis como nós temos, independentemente do valor do treinador. É evidente que agora houve uma fatalidade, houve esta pandemia, mas mesmo que não tivesse havido, enfim, as finanças não eram fortes. Portanto, nós estamos aqui num registro, que é um registro que eu custa-me enfim, a qualificá-lo e a adjetivá-lo. Portanto, e estou aqui a falar do meu clube com desgosto, porque de facto depois somos empurrados para uma realidade que o André Pipa pôs, que é vamos recorrer à formação, mas depois, e bem, o Zé Manuel disse assim, bem, mas é preciso tê-la. Porque esta questão de recorrer à formação é um clichê, é mais um. Também, mas e há fundamento, digamos, qualidade competitiva, qualidade, no sentido estrito da palavra, para realmente depois fornecer uma equipa com as ambições de um clube como o Sporting? Não há. Portanto, esse é um problema que realmente tem que ser equacionado pelos dirigentes. Mas sabe que esta questão, nós vivemos numa época difícil. Uma época que quer conhecer, quer saber mais, mas que pensa muito menos. E, portanto, nós precisamos de reflexão, nós precisamos de sabedoria. Nós vimos agora este caso da falta de pagamento, que é um dano reputacional, seja qual for o prisma que se analise, é um dano reputacional quando se diz nós não pagamos. E depois diz assim, podia-se dizer, bem, nós não pagamos porque somos vítimas da pandemia, porque somos vítimas, enfim, de uma fase menos boa, temos tido dificuldades. Não, nós não pagamos, mas temos dinheiro, porque isso foi dito. E eu não consigo perceber como é que uns dirigentes responsáveis de um clube com a grandeza do Sporting, que tem um orçamento de 70, 80, 100 milhões, que é um orçamento brutal, que é de uma grande empresa, depois conseguem ter um comportamento destes. E que depois, quando fazem um negócio com um parceiro, neste caso com um parceiro inglês, de um clube de grande nomeada, vangloriam-se a dizer assim, bom, o negócio foi feito, mas foi como nós quisemos. É uma coisa que não se faz, por respeito. Quer dizer, nós estamos na mão, neste caso estou a falar do Sporting, estamos na mão de uma gente que está a aprender a ser dirigente. E não é isto que nós precisamos. Nós, quando estamos à frente de uma entidade, temos de ter conhecimentos suficientes para que realmente possamos liderar essa entidade, seja ela uma empresa, neste caso, de desporto, neste caso do futebol, com conhecimentos suficientes e com sabedoria suficiente para realmente não darmos estes tiros nos pés e que depois fazem com que tenhamos uma liderança errática, uma liderança que não estabelece confiança e uma liderança que nos enfraquece, que é isso que está a acontecer neste caso específico ao Porto e ao Sporting, por motivos diferentes, motivos completamente diferentes. Diz-se bem, o Benfica está forte, mas sim, também tem tido uma liderança errática, mas dá-me a ideia que agora estabilizaram finalmente naquilo que é um programa comportamental que pede que se olhe ao mesmo tempo à formação, mas cuidando dela, como deve ser, prestigiando-a, e não interessa aqui quais são os meios, neste caso. Porque eu também não sou daqueles que acho que os títulos conquistados num país qualquer, dizer que é a melhor academia do mundo, que sejam exatamente verdade. Mas a verdade é que a realidade é que isso fortalece a imagem e a marca. E, portanto, isso cria confiança. Isso cria confiança, sobretudo, onde? Na origem. Onde é que é a origem da formação? São os pais dos meninos. E os pais dos meninos, confrontados entre irem para o Benfica ou para o Sporting, que neste momento, se calhar, sentem muito mais confiança em irem para o Benfica do que para o Sporting. Isto é mérito de uns e é de mérito de outros. E esta é uma realidade que tem de ser dita. E tem de ser dita com franqueza, com desgosto no meu caso, porque estou aqui a falar do meu clube, mas é uma realidade, é uma verdade. Portanto, sim. Não, ia perguntar se nesse contexto, e com essa análise até algo sentida, digamos assim, pelo menos assim como eu interpreto, e percebe-se a sua ligação ao Sporting, não é a mesma coisa que falar de outra coisa qualquer,
mas vê nestes dirigentes a quem reconhece essa falta de experiência, às vezes falta de tato, ainda há margem para levarem o clube a bom porto? Essa é uma equação sempre difícil. E você está-me a pôr uma questão que depois desagua na necessidade ou não de criarem-se condições para se fazer uma Assembleia Geral que possa destituir estes dirigentes. Eu não sou dessa opinião. Eu penso que uma Assembleia Geral que pudesse conduzir à destituição desta direção não é desejável no momento atual do Sporting. Eles têm um mandato, têm que o cumprir. Não fui eu que os coloquei lá, porque não votei neles, como saberão, mas a verdade é que tenho que respeitar. As eleições foram corretas, foram legais, foram criadas as condições, não há nada a opor. Foram os sócios que votaram, e votaram num percentual de cerca de 80%, e não me posso esquecer que o outro candidato também teve quase a mesma votação que a lista do Dr. Frederico Varandas. Também eram um caminho que era um caminho, digamos, da juventude, da novidade, dos clichês, das ideias feitas, enfim, vamos apostar na formação, sei lá o que é que foi dito. Portanto, eu acho que temos que sofrer mais um bocadinho, porventura, e depois escolhermos qual é o caminho que nós temos que seguir no Sporting. E este caminho passa por duas vias, essencialmente. Uma, que é continuarmos como estamos. Os sócios são os donos do clube, que é outro clichê, porque não somos donos de nada. Não fui eu que mandei, eu não tive nada a ver, quando estou a falar sócio do Sporting, acionista, inclusive, tive nada a ver quando se despediu o Bas Dost. Nem me fui consultado para contratar agora o Ruben Amorim, com todo o respeito, atenção, volto a dizer, que fique bem claro, com todo o respeito pelo profissional Ruben Amorim, que foi um grande jogador, que enfim, que é promissor, mas não fui eu que fui tido ou achado nas N decisões, por mais patafúrdias que possam parecer, de algumas decisões dos dirigentes do Sporting. Portanto, esta é outra questão. Portanto, nós não somos nada donos do clube, nós pagamos só. E depois somos postos perante o que já foi feito e o que foi decidido. E depois estamos de acordo ou desacordo, temos aqui, digamos aqui, uns desabafos, mas mais nada que isso. Tem a importância que tem. Agora, o outro caminho é abrirmos o capital da SAD. E eu, que há um par de meses não era nada defensor disso, neste momento, prefiro mil vezes que alguém que aplique mal o seu dinheiro, mas que seja o seu dinheiro, em vez de termos pessoas bem intencionadas, eu não ponho em causa, nem ponho em causa sequer a honestidade delas, mas a verdade é que têm, digamos, decisões que são altamente prejudiciais para a entidade, neste caso para o Sporting Clube Portugal. Portanto, esta é uma questão que os sócios, de uma vez por todas, têm que perceber, que é capital da SAD nas mãos, em maioria, nas mãos com, obviamente, com um contrato, blindado, no sentido de defender o património do clube, a marca do clube, etc. Obviamente, não é? Para não se passar aquilo que já se passou no Belenenses, no Atlético, etc. Mas, por exemplo, nós temos casos positivos no estrangeiro, temos aqui em Portugal também o Guimarães, por exemplo, que são... Sim, temos uma série deles que são positivos, mas essa é uma equação que tem de ser posta aos sócios do Sporting para realmente se reorientarem na atualização daquilo que é o futebol nos tempos de agora. Não é nos tempos de agora, nos tempos que eram aqui há um par de meses. Mas, portanto, esta é uma equação que tem de ser posta e que tem de ser posta em cima da mesa com coragem, com clarividência e, sobretudo, para as pessoas terem um tempinho para refletir, em vez de só falarem sem saber. Meus senhores, estamos nos últimos 6, 7 minutinhos de programa, mas vamos fazer apenas uma ronda final. Delgado, independentemente de quereres ou não algum reparo aquilo em relação ao que o Zé Eduardo acabou de dizer, eu para esta reta final até prometi aos telespectadores que íamos abordar a entrevista de Poiás Maduro, ao Económico, em que muito resumidamente
ele diz que nesta altura 4 aspectos essenciais que o futebol devia fazer: centralização dos direitos televisivos, reforma de todo o edifício do futebol, acrescente de competitividade e uma política de comunicação oposta ao que está a ser feita. Em termos de até discurso final e ronda final, o que ele diz é: meus senhores, mudem de vida. Vamos mudar de vida? Pois não sei, e posso pegar no exemplo do Sporting para depois partir para o resto. É assim, o Sporting teve uma época desastrada do ponto de vista desportivo. Acho que cometeram os erros todos que havia para cometer, fizeram os disparates todos e mais alguns, e depois, já em desespero, no fim, quando foram contratar um treinador por 10 milhões de euros, um treinador promissor, mas, de qualquer forma, por 10 milhões de euros, na segunda contratação de treinador mais cara da história do futebol mundial. Portanto, foi um all-in, a ver se havia ali uma salvação, um passe de mágica que pudesse resolver a questão. Aqui chegados, e nesta conjuntura, o risco que a direção de Frederico Varandas tinha decidido correr era imenso, tremendo, agarrado ali ao sucesso ou insucesso do Ruben Amorim, com os meios que eram dados ao Ruben Amorim. Com a Covid-19, isto muda tudo. Porquê? Porque o mundo que vamos ter a seguir vai ser um mundo completamente diferente, em que vamos ver que pedra é que fica sobre a outra pedra, porque vai ser, de facto, estamos aqui a sair de um abalo sísmico tremendo, e nós ainda não conseguimos perceber muito bem qual é que vai ser o estado da arte quando as coisas amanarem. A partir daí poderemos de facto perceber melhor, avaliar melhor, cada clube fazer as suas opções em conformidade. O Porto estava a meio de um processo eleitoral, o Sporting tinha a convulsão que sabemos, o Benfica tem eleições presumivelmente ainda para outubro, mas a partir de todo este cataclismo que se abateu sobre todos e sobre os clubes também, é que vamos perceber exatamente qual é que é o ponto de situação e qual é que é o estado da arte. Aqui entrarão seguramente todas essas práticas apropriadas que tu referiste. Mas, assim, eu já nisto há anos suficientes para estar cansado e farto, e poder dizer com toda a autoridade do mundo que boas intenções estão em inferno cheio, porque essas boas intenções já foram ditas 500 vezes, mas enquanto as pessoas não mudarem, quando não houver pessoas que tenham convicções fortes em relação a essa matéria, e convicções que vão para além de discursos eleitorais, que são esquecidos no dia a seguir, enquanto não houver pessoas que realmente tenham convicções fortes em relação a essas matérias, nada muda. Portanto, deixa-me ficar com o meu ceticismo e esperar por ver o que é que vai acontecer depois de chegarmos a uma normalidade possível. Pipa, minuto e meio, mais coisa no máximo. Sim, estás mais otimista ou nem por isso? Também já andas aqui há alguns tempos também. Muitos anos também, e neste aspecto sempre fui muito cético. Cético não por gostar de ser cético, pelo contrário, sou uma pessoa otimista por natureza, mas neste caso, digamos, prefiro ser realista e jogo com os dados que tenho. No caso do Sporting e desta direção, começou realmente nesta época, fez, como disse o Zé, entre uma mistura, não vamos dizer que há má intenção, claro que não, estou de acordo com o José Eduardo, mas tudo o que era voluntarismo, amadorismo, inexperiência, erros realmente primários e infantis, aquilo foi disparado. Depois, pontuado aqui, ele, isso é que é mais grave, por tiques de arrogância, declarações de uma arrogância que não se percebe muito bem. Mas, enfim, este processo interrompeu. O Frederico Varandas já sabe uma coisa, embora tenha poucas responsabilidades no assunto, já está na história do Sporting, vai ser o presidente do jejum, do maior jejum, o presidente em exercício, na altura em que o Sporting cumpre o seu maior jejum de sempre, porque o Sporting só por milagre ganha este campeonato, não vai ganhar, e vai, em maio do ano que vem, se não for campeão, cumprir exatamente 19 anos, que é igual ao recorde negativo do Porto. Portanto, aí já fica associado, é evidente que há antecessores deles, muito estimáveis, que também estão ligados a episódios desagradáveis. O Bruno Carvalho, goste-se ou não, é o presidente do único tetra-benfiquista, e o próprio visionário José Roquete foi o presidente do pentaportista, e aliás, que sofreu o pentaportista no próprio estádio. Foi no estádio de Alvalade que o Porto assegurou o penta, roubando ao Sporting.
Temos que concluir, acelera. De modo, nesse aspecto cético, continuo à espera de ver o que muda. Até agora não mudou nada. E aquilo que o Poiares Maduro disse, meu caro, isso é Lana Caprini, isso é a minha filha de 11 anos era capaz de chegar a essa conclusão. José Eduardo, terminamos. Vamos aprender alguma coisa com isto ou não? E também, eu peço desculpa de não poder dar muito mais tempo que isso. Temos 1 minuto e meio, mais ou menos. O que futebol é que deveria. Já percebemos que se calhar não é o que vai nascer destas cinzas, mas que futebol é que podia. O que é que podíamos mudar? Olha, Jorge Silva, eu vou aproveitar o minuto, porque como estou de acordo. Isto é um caso raro em mim, que eu sou um indivíduo muito crítico, muito analítico. Como estou de acordo com o Zé Manuel Delgado, com o meu querido amigo Zé Manuel Delgado e o André Pipa, que também admiro muito, quero aproveitar esta oportunidade, este minuto que me dá, para dizer-lhe que foi com grande emoção que voltei aqui à Bola TV, a falar na Bola TV, agradecer ao João Bonzinho o convite, foi expresso através dele, e dizer-lhe que é uma grande satisfação para mim poder falar sobre futebol. Eu gosto de futebol, a minha vida é outra, como sabem, mas adoro sempre, estou sempre disponível para falar sobre futebol, sobre dissertar sobre futebol, e gostava muito que o futebol português fosse muito melhor. Mas, infelizmente, o futebol português é personificado por personagens, umas magníficas, extraordinárias, como é o caso do Pinto da Costa, que é bom dizer, grande prestígio, grandes títulos, uma liderança no Benfica, que é uma liderança, digamos, muito, muito competente em determinadas perspectivas, e um Sporting, que é um clube de grande, grande prestígio, que é o meu clube, que é um clube que eu gosto muito, 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 mas que precisa de se reencaminhar. E é isso que eu desejo, que ao fim e ao cabo, que o Sporting se reencaminhe e que nós, portugueses e o mundo em geral, possam ultrapassar esta fase, que é uma fase de desgosto, onde muito mais importante que estas coisas do futebol, que nós estamos aqui a assistir à morte de muita gente, muitos entes queridos, e termino dizendo, olhando aqui para trás, para o quadro que tenho aqui assim atrás, que é sempre um desgosto quando nós perdemos um amigo, que é como se fosse um irmão, e aqui deixo a homenagem à figura do Rui Jordão, que na minha perspectiva é uma das personalidades que significa o futebol para mim. Muito obrigado mais uma vez. Entretanto, eu agradeço, muito obrigado, em primeiro lugar, à nossa dupla Champions. José Manuel Delgado está de regresso na quinta da bola. Estamos também ao André Pipa. Quinta-feira, deixa-me dizer, já agora faço publicidade, na quinta-feira, comigo e com o Vítor Serpa, vamos ter o professor Fernando Seara também de regresso e, diretamente de Kiev, o Luís Castro. Portanto, uma emissão internacional, enfim, à dimensão da Bola TV. Zé Eduardo, foi um gosto, um prazer enorme tê-lo aqui. Voltaremos com certeza muito em breve a estar juntos de novo. Gostamos de o ouvir, gostamos das suas reflexões, concordemos sempre ou não, mas é assim a vida e a democracia. Quanto a si, lá em casa, recordo-lhe uma frase de William Arthur Ward, que é um escritor norte-americano, falecido em 91, que escreveu que quando procuramos descobrir o melhor nos outros, de algum modo mostramos o melhor de nós mesmos. É uma frase que desde tempo eu tenho pensado muito nela, e casa que eu deixo para vocês. Peguem no telefone, liguem às pessoas de quem gostem e elogiem-nas e digam-lhes porque é que são importantes. E não só vão melhorar a autoestima delas, como vão provar que, ao contrário da inveja ou da mesquinhez ou da poucas coisas, quando nós damos algo de bom, ganha quem recebe e sai engrandecido quem dá. Ligue, telefone, e lembro Ed Cunningham, um ex-jogador de futebol americano, quando diz: os amigos são aquelas pessoas que nos perguntam como estamos e depois ficam à espera da resposta. Estamos juntos, fique bem, fique com a Bola TV.